condição de tempo simultâneo à outra. E também sequências, tipo, Jesus estava em Samaria e desceu para a Judéia. Estava em tal lugar e foi para Cafarnaum. Você começa a se situar. E se você for uma pessoa que gosta de olhar detalhes, a gente vai logo para o mapa. Eu gosto, às vezes, de ir para o mapa. Eu procuro onde estava, para onde foi, percorreu todo aquele caminho. Então, você começa a se situar. Uma coisa muito interessante também é quando você olha as cidades, os lugares no tempo bíblico e você pesquisa onde são esses lugares hoje, que lugares são aqueles e onde estão, onde são hoje, qual o nome de hoje. Você se situa também. E essa situação geográfica também leva a gente a ter um entendimento melhor do texto, maior do texto. E você começa a pensar, poxa, o caminho que andou era deserto. Começa a trazer esses detalhes para o seu estudo. E aí sim fazer suas anotações. Tem que fazer, tem que anotar, não basta só pesquisar. Vai fazendo ali o seu resumo. Quando acontecerá? Existem textos que você não vai ter que fazer essa pergunta, mas existem outros que você precisa, principalmente quando é escatológico. Textos apocalípticos, a gente vai perguntar. Quando o autor escreveu aqui essa pergunta, quando acontecerá? Lembra do texto que a gente iniciou a aula? Qual foi o texto? João 14. O que diz o texto? Pedir meu nome. Tudo que pedir meu nome. Abra o texto. E tudo quanto pedires em meu nome, já farei, a fim de que o Pai seja glorificado por ti. Então, quando acontecerá isso? Quando você perseverar, quando você estiver firmado na figueira, na videira, no tempo, na dependência dele, entendeu? Guardando a palavra. Até cabe essa pergunta. Quando o autor escreveu? Por que quando ele escreveu? Porque você pode também olhar para o texto com essa perspectiva histórica do período que aquele autor estava vivendo. Quem governava? Era rei? Quem estava governando naquela época? Tinha perseguição? Não tinha? Você começar a buscar esse conhecimento histórico, político, social daquela época, daquele momento, para entender ainda com mais precisão o texto. Por exemplo, Filemão dono, era senhor de Onésimo. E conta-se que naquela época, um escravo que furtava algo do seu senhor e fugia, um escravo fugitivo, ele estava sentenciado a quê? É algo do contexto daquela época. Então você começa já a olhar para o texto e ver quem contou para ele o quê? Não, que ele roubava. Isso aí é dentro de uma pesquisa, foi boa pergunta. Na verdade, ali não está escrito que ele roubou. Supõe-se por ele ser um fugitivo. E supõe-se também porque há um trecho na carta que Paulo diz assim, que se ele lhe causou algum prejuízo, põe na minha... Entendeu? Então, supõe-se, não existe um texto
que diga claramente que ele roubou. Mas pela situação de fugitivo e por esse ponto que Paulo coloca, supõe-se que ele teria furtado alguma coisa. Entendeu? Então, essas perguntas de quando vai indicar o quê? Você vai se buscar uma localização, vai se localizar naquele contexto. E aí, quando você começa a observar o texto, o que, que acontece? Você começa a imaginar. Não estou dizendo criar imaginações, não, né? Imagina que Filemão manda uma carruagem buscar, né? A Bíblia não fala qual foi a reação de Filemão. É uma boa pergunta? É. Qual foi a reação de Filemão? Qual foi a resposta de Filemão? Você deve fazer isso para o texto? Sim. Qual a resposta que você vai dar? A Bíblia não cita. Quando não tem resposta para a sua pergunta, a resposta é: a Bíblia não cita. Mas você tem que ter convicção disso. Que você pesquisou e você viu que ela não cita. Tá? Aí não cabe esse não tem resposta. A resposta é essa. Por quê? Porque no estudo posteriormente, numa fala sua, você pode afirmar isso porque você pesquisou e viu que a Bíblia não cita. E realmente não existe uma resposta de Filemão a Paulo. A carta de Filemão é a carta que Paulo escreveu. Ela não dá sequência histórica de uma resposta, o que aconteceu com Onésimo posteriormente, a gente não sabe. Pelo que Paulo diz, quando você estuda também, você pode supor, não pode afirmar. Mas pelo que Paulo diz a respeito de Filemão, não é? Companheiro, amigo, alguém que é dedicado à obra, cooperador, o que você começa a entender da pessoa de Filemão? Que ele é uma pessoa que tem um coração aberto, um coração bom, né? Um coração companheiro. Então, o que a gente espera de Filemão? Que ele tenha recebido Onésimo, né? Com o amor de Cristo em seu coração, perdoado, não é? E, enfim, nós vamos discutir sobre isso. Aí nós estamos fazendo o quê? Conjecturando, tá? Você não pode... Isso, conjecturando, né? Pressões, não. Conjecturando, você pode até, mas tem que deixar claro que você está conjecturando. A Bíblia não está dizendo isso, tá? A gente pensa, ou pelo menos queremos pensar, que a continuidade dessa história tenha sido essa, já que Paulo descreve de uma forma a pessoa de Filemão como um homem de Deus, né? Um homem ali dedicado ao Senhor. Então, é o que a gente espera de um homem dedicado ao Senhor, certo? Se o Paulo estava preso, será que Onésimo em algum momento estava preso para ser evangelizado com Paulo? Pode ser. Pode ser. E aí vocês pesquisem e me digam depois, quero saber. Porque eu vou perguntar quem, onde, por quê, para quem, e vocês vão me responder. Olha que dentro. Tudo bem até aqui, gente? Agora, aquela pergunta. Todas aqui têm filhos? Então, todas passaram na fase do porquê. Então, lembra dessa fase do seu filho, do porquê, que eu passei? A minha do meu mais velho foi dificílimo, porque o porquê dele não terminava nunca. Então, é o porquê. É um questionamento também que nós precisamos fazer. Por quê? O que eu estou colocando aqui é o que você vai montar aí, tá bom? Então, por quê? Por que esse ensino em particular foi apresentado?
Aí já é algo que a gente vai ter que responder. Por que foi colocado aqui? Essa carta tem todo um significado. Nós não vamos abrir agora, porque a gente ainda tem interpretação. E eu quero que vocês... Nós vamos fazer a interpretação. Meu objetivo é a gente caminhar fazendo a atividade, para que a gente possa ouvir, comentar e também praticar. Tá, Claudinha? Não fique nervosa. Tá difícil, Claudinha? Até aqui? Tá tranquilo? Tá aqui, Amara. Então, olha isso. Por que foi colocado aqui? Por que vem depois daquilo? Por que essa pessoa diz isso? Por que aquela pessoa não diz nada? Por que Paulo estava com Onésimo? Por que Onésimo estava com Paulo? Por que Paulo escreveu assim? Por que Onésimo fugiu? Você não tem essa resposta, mas são porquês que vêm à mente da gente. Viu? Levantar uma bandeira agora de escravo, não, né? Sobre servidão, porque daqui a pouco... Porque tem gente que pega esse texto que eu já vi. Não pode dizer, né, que a princesa não tinha assinado a lei áurea. Não, essa resposta não vale. Mas questionar o texto com porquê é necessário, porque você vai buscar respostas. A pergunta você vai fazer... Gente, guardem isso. Vai ter sempre uma resposta. Nem que a resposta seja qual? A Bíblia não cita. Mas tem que ter uma resposta. Não existe não sei, a Bíblia não cita. Se ela não cita, não coloque aquilo que ela não diz. Como Paulo estava vestido? Nesse texto, não cita. Nem isso você pode botar, porque você não sabe. A Bíblia não cita. Então, questione o texto com quem, o que, onde, quando, por quê. E para que Paulo escreve essa carta e ele escreve com uma finalidade. E é bem clara, né? A gente já perguntou para quem. Agora é para quê? Não é? Para quê? Que diferença isso faria se eu fosse aplicar esta verdade? Para quê? É a pergunta que nos faz começar a praticar algo sobre o qual a palavra de Deus foi escrita para mudar, não para satisfazer. Gente, é para decorar. Então, vamos lá. A palavra de Deus foi escrita para mudar nossas vidas, não para satisfazer nossas curiosidades. Então, a gente aprende com ela e ela precisa gerar algo em nós. E a gente vai ver isso lá em aplicação. Gravaram OICA? O que é OICA? Observação, interpretação, correlação e aplicação. A aplicação pega-nos muito. Porque não adianta você obter conhecimento e esse conhecimento não gerar crescimento em você, não gerar mudança em você. Por isso que quando a gente questiona o texto, a gente chega no porquê e a gente vai até o para. Porque existe uma finalidade. Nós vamos ver vários pontos dentro dessa carta, mas um deles ali é o perdão. Perdoar um escravo? Eu estou falando de um contexto histórico. Que possivelmente tenha furtado algo, que tenha fugido,
abandonado o trabalho, né? E ainda é tão profundo que Paulo fala assim: receba-o como o meu coração, como um filho. É o filho dele na fé, porque ele ministrou a palavra onde ele estava, né? Como Deus faz para ele. Aí Paulo diz assim: se tiver lhe causado algum dano, algum prejuízo, coloque em minha. Quem que assumiu as nossas dívidas? Jesus. Ainda pode fazer Quem era escravo no mundo? Nós. O negócio da teologia que fala, né? Está alcançando a Quem assume? Tipo. Nós estamos fazendo sem a leitura do texto. Claro que todos aqui já leram Filemão em algum momento. Mas isso vai estar muito mais claro na próxima aula, eu espero. Que ninguém me diga que não teve tempo de ler. Se quiser fazer porque, gente, por favor. Essa conta relacionando a gente... Eu queria que não fizesse. Não, porque esse primeiro passo é observação. Eu quero que vocês façam isso. Quero que vocês leiam, façam a leitura. Não esqueçam, a primeira leitura, assinale lá as palavrinhas, podem assinalar os personagens, busca no dicionário. Claro que os personagens vocês vão conseguir melhores que no dicionário bíblico, provavelmente. Anota. Como é que eu faço isso? Simples. Nome ou a palavra e bota o significado do lado. E depois você vai fazer esse questionamento do livro. São 6 perguntas. A última é para quê? Mas, como vocês viram, em cada pergunta, ele te dá vários tópicos. E você mesmo pode ter outros. Que você olha para o versículo e você pergunta. Mesmo que você saiba a resposta, está ali para você. Pergunta. Quem estava lá? Estava onde? Com quem? Fazendo o quê? Falando o quê? Como ele se refere a Filemão? Quem era Filemão? Quem era Onésimo? Quem eram as demais pessoas? Quantos personagens tem no texto? Conta lá. Tantos personagens. Quem são os personagens? Fulano, Bertano. Entenderam? Então é isso que vocês vão fazer. Não tem dificuldade. É pegar isso. Está na página 17. As questões. E vocês vão bombardear o texto. É um olhar de detetive que a gente fala. Os detalhes. Os mínimos detalhes. E, de repente, ela não viu, mas você viu. Então, vai acrescentar no que ela não viu. Entenderam? E aí a gente vai... Não entra na interpretação, não quero. Nós vamos dar interpretação, aí nós vamos fazer. Qual é o objetivo? Conhecer o texto. A gente tem a aula e pratica. Tem e pratica. Por quê? Porque o objetivo é que quando vocês terminarem, vocês deem continuidade a isso. Sheila, você vai dar uma palavra, ou mesmo que você não vai dar palavra. A gente tem que estudar a Bíblia só quando a gente vai pregar. Isso é errado. Porque você só faz com aquela finalidade, você vai lá, fala e você sai daqui no dia você esquece. A Bíblia é para fazer parte do nosso devocional, do nosso dia. Aliás, devocional é um método também de estudo. Tá? Então, temos que criar esse hábito. Tira meia hora do dia, a gente consegue. Meia hora, tenha lá o seu cantinho, né? Tem aquela Bíblia que eu já falei para vocês, que ajuda muito. Que tem as 5 traduções, você abre e o mesmo texto. Essa Bíblia, eu comprei. Você comprou? Aqui? Eu não sei se ela comprou aqui.
Eu comprei, foi aqui no Betel. Comprei, a gente deu uma para o nosso pastor também, ele gostou. Sim. Às vezes ele vai para a igreja, ele leva. Aquela Bíblia enorme assim, ele leva, às vezes ele leva. Lá, bota lá, não sei se ele lê. Ela é pesadinha. Ela é pesadinha. Mas ela, assim, ela te ajuda, no sentido de que você não precisa estar com várias Bíblias e é na mesma página, você lê o texto aqui. É muito boa. Tá? Então, gente, primeiro passo do estudo é observação. Guardem isso, oica, vamos para cá, oica. Quando lê um texto, mesmo que seja o seu devocional, pensa no oica. Peraí, deixa eu observar esse texto aqui, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esse é o texto do meu devocional hoje. Ótimo, você vai fazer a leitura. Mas deixa eu ler esse texto. Buscai, quem buscai? Buscar o quê? O que tem que buscar? O reino. Primeiro quem falou isso? Falou quando? Estava com quem? Por que falou? Não é? Você também falou para quem? Buscar. O que é buscar? É ir lá, tipo, eu vou buscar meu filho na escola. Não, deixa eu ver aqui no dicionário. É algo mais profundo. Lembra da mulher que buscou a dracma perdida? É tirar algo do lugar, é sair da zona de conforto, é fazer um esforço. Entendeu? Buscar, mas buscar como? Buscar primeiro. Mas peraí, primeiro, o que é primeiro? Vem antes de tudo, então é primazia, é prioridade. Não existe prioridades, tá, gente? Se é prioridade, é o que vem. E você fala assim, primeiro, as minhas prioridades. Você tem que definir, decidir dentro das suas prioridades qual é a prioridade. Então, das minhas prioridades, eu tenho prioridade 1, a prioridade 2 já deixou de ser prioridade. Então, é primeiro. Então, Deus está falando comigo aqui, no meu devocional, eu tenho que buscar primeiro. Então, eu tenho que fazer um esforço. Eu tenho que ir, eu tenho que levantar, eu tenho que tomar uma atitude. E tem que ser primeiro. Se é primeiro, é antes de tudo na minha vida. Mas buscar o quê? Ele manda eu buscar primeiro. Mas buscar o quê? Reino. Só tem que buscar o reino. O que é reino? Aí você vai pesquisar sobre o reino, você vai pensar sobre o reino, você vai ver que é a soberania dele sobre a sua vida. Então, a vontade dele impera e a sua. Então, peraí, venha a nós o teu, porque eu estou aqui lendo sobre reino, mas eu já olhei, lembra do primeiro texto aqui? Venha a nós o teu reino. Então, se ele tem que reinar na minha vida, ele tem que ser o Senhor. Se ele é o Senhor na minha vida, ele tem que se reinar sobre as minhas vontades, reinar sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre os meus passos, sobre a vida dos meus filhos, sobre a minha casa. Ele tem que reinar sobre o meu trabalho, ele tem que ser a primazia. Então, eu tenho que viver o reino, porque venha o reino. Então, tem que buscar, em primeiro lugar na minha vida, esse reino. E todas. O que é tudo? É o completo. Todas. Todas o quê? As coisas. O que são as coisas? O devocional, a gente já está lá na frente, né? Tem que te levar a meditar sobre isso. O devocional não é você pegar um versículo, leu, já fiz meu devocional. Papai, muito obrigada, não. É você meditar. Ainda que essa sua meditação, e acredito que ela até deva ser assim, seja o versículo que você vai pensar durante aquele dia sobre essas questões e esmiuçar. Porque o estudo te leva a esmiuçar e não ser um Ctrl-C, Ctrl-V.
Por exemplo, se eu pedir para você agora, faça um resumo de tudo que a gente falou até agora. Do que você guardou, do que você entendeu. Não é para você pegar a apostila e copiar o que está ali. Você não estará expressando o que você... Então, o que você vai fazer? Você vai pensar em tudo que você ouviu, o que você falou, o que você entendeu, e você vai anotar. Depois disso pronto, você pode até correlacionar com o material que você tem. Ou se eu disser, leia todo o produto da aula de hoje e faça um resumo. Não é você copiar, é você ler todo o conteúdo de hoje e você vai naturalmente escrever tudo que você compreendeu, um resumo. Aquilo ali é um resumo. Se você pegar, claro que é um resumo em tópicos, tá? Se você pegar isso aqui e você olhar na sua apostila, você vai ver que na sua apostila tem comentários. Aqui tem apenas o tópico, porque os comentários a gente está falando. Agora, se você quiser enriquecer isso mais ainda, o que você vai fazer? Vai estudar. Vai ler. Vai praticar o que você... Porque esse porquê, para quê, como, quem, não é só bíblico. Você pode pegar a sua apostila e estudar a sua apostila assim. Quando você vai fazer um TCC, né? Você pega o título da sua pesquisa, você tem que saber isso. Uma regra básica de tudo aquilo que você... Exatamente. Então, algo que eu quero puxar de vocês aqui, principalmente para quem já esteve. Aí elas, ai meu Deus. Observar e interpretar as questões que são elaboradas, que são feitas. Porque em alguns momentos nós fazemos algumas perguntas e as respostas nada tem a ver com a pergunta. O que Paulo disse para Filemão? Paulo estava muito triste, então depois ficou feliz, porque Onésimo se converteu, mas aí Paulo era um prisioneiro, era um missionário maravilhoso. Ele, quando morreu, antes de ser morto, combatiu o bom combate, acabei... Nada tem a ver com a pergunta. Pensa. E por que acontece isso? Porque lê a pergunta assim, ó. Não analisa o que está lendo. Não pensa no que está lendo. No que está sendo perguntado. Eu não estou perguntando sobre a vida de Paulo. Eu estou perguntando o que ele disse a Onésimo. Onésimo não, desculpem. A Filemão. Então é simples assim. Ok? Quero ver depois. Leia a Bíblia descobrindo o propósito do texto e a sua estrutura gramatical e literária. Às vezes a gente pensa assim, mas eu vou estudar português porque nós precisamos estudar. A leitura também nos ajuda muito. Por quê? O tempo verbal faz toda a diferença. Se eu disser assim, Claudinha, você me convidou. Se você tivesse me convidado para ir na sua casa sábado, eu teria ido. Se você me convidar para ir na sua casa próximo sábado, eu irei. Faz diferença? Por quê? Porque um eu e outro eu não faz diferença no texto. É algo que já aconteceu e algo que... Então, nesse texto, se Onésimo tinha defraudado o seu senhor, nesse texto já era o quê? E o que está acontecendo no presente?
Então, nós precisamos levar em conta o verbo. O que é verbo? É a ação no texto. Eu não vou pedir, mas é interessante, para quem gosta, e é bom, você pegar o texto, botar lá, verbo, transitivo direto, indireto. Eu não vou pedir isso para vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, que o tempo verbal é muito importante. Para você não dizer que vai quem já foi, para não dizer que foi quem ainda vai. Então, a gente tem que estar observando isso agora foi redundante, né? Na observação do texto. Então, verbo faz diferença. A estrutura histórica do texto em que você está estudando. Qual era o contexto social? Como as pessoas viviam naquela época? Qual era o governo daquela época? Qual era o hábito das pessoas? Às vezes, coisas que você lê, que era um hábito, e foi escrito, nós vamos encontrar muito isso na Bíblia, para aquela época, porque era um costume da época. Então, nós precisamos ter, assim, essa sensibilidade, esse discernimento, tá? Isso é muito importante, a estrutura do texto. Quem é o sujeito e quem é o objeto. Todos nós estudamos isso em algum momento. O sujeito é aquele que sofre a ação. Então, também, adjetivos e advérbio. Paulo enche Filemon de adjetivos. E também dá adjetivos a Onésimo, que diz assim, antes que ele era inútil, mas agora ele é Até o livro está no nome dele, né? útil, né? Preposições. Com, contra, estrutura cronológica. Também é importante. Então, quando eu observo o texto, eu também preciso olhar essas coisas. Histórico pega bem bastante, né? Naquele texto que eu citei para vocês, muito rapidamente, a respeito do Jairo e da mulher que tinha um fluxo de sangue, você vai ver que ali tem também de tempo ali, de história. E é um texto muito legal para a gente trabalhar também a correlação ali dentro daquele próprio capítulo, porque a gente vê que a mulher, ela tem um fluxo de sangue. E a mulher com fluxo de sangue naquela época era uma mulher considerada impura, imunda, né? Ela geralmente tinha que ficar fora do arraial. E nós vemos Jairo desesperado pela cura da filha, né? E alguém já chega e diz, olha, não tem mais jeito. Mas uma coisa interessante nesse caso. A mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue. E a menina tinha quantos anos? Gente! A mulher, ela vence todas as barreiras no meio daquela multidão. Quem tocasse, quem encostasse ia ser considerado imundo. Você imagina a situação que ela entrou ali, se eu tão somente tocar na orla. Jairo já era um cara de uma posição. Então, ele também desce do seu pedestal, dos seus degraus, e chega diante do mestre. Ele pede, estou correlacionando, ele diz assim, vamos lá. Jesus vai com ele, está indo com ele. A mulher não pensa, ela não pede para Jesus ir, ela pensa somente se eu. Tem muita coisa para a gente ver dentro desse texto. Você deu agora 12 anos. Sim, sim. Já foi passado. Quem tocou, já foi. De mim saiu virtude. Já saiu, não sairá. Passado. A mulher, ela passa 12 anos de sofrimento e alcança a bênção.
Não que ela viesse procurando essa bênção. O texto não diz. Ali diz que ela enfrentou a multidão e ela foi corajosa. Foi determinada. E a menina vive 12 anos, naturalmente com conforto, pela posição do pai que tinha, e de repente adoece. E quase morre. A gente pode ver que para uns o milagre demora, mas para outros Para uns, Jesus precisa estar presente, para outros, basta só você uma palavra. Gente, se fôssemos fazer o estudo desse texto, muito maravilhoso, muito. Porque dentro dele, você vai fazer esses 4 passos, tem muito, é um texto muito rico, dentro de um só capítulo, para fazermos todos esses passos, essa correlação. Você vai ver que tem tudo, né? Não sabia, nunca tinha imaginado. Jesus diz o que para a mulher? Na verdade, ele não diz olhando para ela, a gente não sabe. O texto diz, ele fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu. O que ele diz para Jairo? Não temos. Creia somente. Uns traem virtude. E outros, às vezes, tem só que clamar e crer. Não toca. Creia somente. Então, vale muito a pena você parar e só observar o texto. Porque, a Bíblia diz assim, abre a tua boca e eu Mas essa boca vai ser cheia se você... Conhecimento, né? Porque o conhecimento que você busca é o que Deus vai fazer fluir. Não adianta, se você não tiver conhecimento, não. Mas é necessário ter um pouquinho de Fé. Trabalho. Fé, trabalho, né? Trabalho. Disponibilidade, né? Porque esse é um trabalho, mas é um trabalho gostoso. É difícil de você começar, dá sono, alguém te chama. Mas quando você pega e você vai fazendo, isso é muito bom. Eu gostaria de uma aula dessa, passar o dia inteiro só fazendo, entendeu? Vamos tomar café. Tomou café, agora vamos sentar aqui, vamos observar esse texto. Né? Agora vamos almoçar. Almoçamos, comemos, descansamos. Agora nós vamos fazer a interpretação, a correlação. Vamos trabalhar nesse texto. Só para mostrar o quê? Que é possível fazer, gente. Não adianta sentar aí e ouvir tudo que a gente está falando, que a gente está mostrando, tirar foto, e não colocar em prática. Precisa colocar em prática. Mesmo porque nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós estamos falando com professores de escola dominical, com mulheres de pastores, e nós precisamos buscar isso. E muitas vezes nós temos um bloqueio. Fez assim, é difícil, é trabalhoso, como é que eu vou pegar um texto? Gente, a gente faz isso toda hora, às vezes até na vida dos outros. Pegar um texto bíblico e questionar um texto bíblico, questiona mesmo. É que a nossa mente, ela já é programada para as coisas negativas, né? Você não consegue, aí vai botando um monte de impedimento, né? É verdade, é verdade. E aí, se a gente não lutar contra, E a Bíblia não é um livro comum, né? Então, tem a toda ação mesmo. Você começar orando, por quê? Vai abrir o que? A sua mente. por que dá sono? O que vai te dar sono? Você acha que... Então você não prosseguir. Exatamente. Tentar. Eu já percebi que se eu for ler, às vezes eu gosto de ler no meu quarto, mas eu vou começar a ler e vou parar. O quarto é convidativo para você dormir. Aí agora, não, eu vou para a mesa da cozinha. Já observei que ali eu não tenho sono. Lembrando. Sim. Isso, aí eu gosto de ficar no quarto porque eu fico ali sozinha. Quando eu vou para a cozinha, sempre tem um que vai passar para o quarto, outro vai lavar o copo, Né? aí tira a atenção. O texto vocês já têm. Filemão.
O vocabulário é necessário, porque o vocabulário e a leitura vai fazer você se familiarizar com o texto. O texto entrar em você. Entendeu? Então, essa leitura, de antemão, deixa eu falar para vocês, não é ler uma vez. Ler uma vez, faz o vocabulário e esquecer do texto. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. Leia o texto, assinale lá. Se quiser copiar a carta no caderno, ela é pequena, copia. Passa lápis, a caneta, como você quiser, as palavrinhas. Bota as palavrinhas lá. Busca no dicionário. Ah, mas isso não é vergonha alguma. Tem palavras que a gente conhece pelo nosso dia a dia. Mas se alguém perguntar para a gente significado, você sabe até o que é, mas então vai buscar, porque quando você busca o significado das palavras, o que acontece? Você aprende algo mais sobre aquela palavra que você não sabia. E o que acontece? Quando você volta para a leitura do texto, o texto fica mais claro para você. Ele fica mais explícito para você. Então, você fez uma primeira leitura, montou o seu vocabulário, faz a segunda leitura, lê uma vez por dia. Depois faz uma leitura em voz alta, escute. Leia o texto como se você estivesse conversando com o texto. Leia o texto respeitando a pontuação do texto. Porque às vezes é uma pergunta. Crês tu nisto? Crês tu isto? Eu estou afirmando. Não é? Eu estou dizendo que quando o texto está o quê? Perguntando. Às vezes é uma exclamação. Levante! Aí você leia, levante, aí já emenda na outra palavra. O texto tem que ser lido com respeito. É ponto final, é ponto final. É ponto e vírgula, é ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ele diz o quê? Que ainda não é ponto final, tem alguma coisa. Então, quando você vai ler a primeira, você vai ver que a leitura, ela vai. Na segunda, você vai sentir que vai correr melhor. Na terceira, quando chegar na quarta, quinta, porque você pensa mesmo, quando você vai pregar um texto, que você já tenha que ter lido esse texto quantas vezes? Eu não vou estabelecer para você aqui que você tenha que ler 10 vezes, mas seria maravilhoso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que para eu fazer esse passo aí de observação de texto, eu tenho que ler o texto várias vezes. Para eu dar uma palavra, eu tenho que ter um texto que eu meditei nele, que eu pensei sobre ele. É isso que vai enriquecer o nosso conhecimento, a nossa comunhão com Deus também, porque não esquecendo nunca que estudo bíblico, ele tem que ser antecedido pela oração. É o Espírito que nos ilumina, que nos ensina, que nos dá entendimento. Então, eu espero nada mais, nada menos de vocês, que na próxima aula estejam aqui com isso, ok? Eu chego aqui cedo, venho do trabalho. Quem quiser chegar mais cedo, tirar alguma dúvida, tive dúvida nisso aqui, tá bom, Claudinha? Tá bom, Isabel, Sheila, Tati, Vani. Eu geralmente chego aqui por volta de 4h40, 5 horas. Se vocês quiserem, podem vir. A gente vai conversando aqui, tirando dúvida, ajudando vocês a montarem isso, porque o importante é que vocês aprendam, tá? Para que o conteúdo de vocês fique mais rico, ok? Tatiana, não vai esquecer seu óculos. Eu imagino, está sem óculos, a vista está queimando. Por isso que ela está quietinha assim. Alguma dúvida? Sempre quietinha. Alguma dúvida? Não? Estão firmes? Deixa também eu falar uma coisa para vocês. Eu vou falar isso. Estou lá no grupo, meu telefone está lá.
Quer fazer alguma pergunta? Não tem problema nenhum, gente. A única coisa que pode acontecer é o seguinte: a Márcia viu e não me respondeu. Que às vezes, por exemplo, no trabalho, meu WhatsApp fica online o dia inteiro. Então as pessoas pensam que eu estou online, mas o meu WhatsApp está online porque eu utilizo para o trabalho, então ele fica aberto. E nem sempre eu posso ir lá naquele momento. Às vezes acontece sem querer abrir, aí aparece uma pessoa que eu li e eu tenho que ir lá, eu marco, não lida, mande a pergunta, não tem problema com isso, tá bom? É só aguardar que a gente se fala, o importante é que flua, ok? Dito isso, então vamos orar agradecendo a Deus por esse encontro, amém? Eu vou deixar que seja voluntário hoje. Querido Deus, te agradecemos, Pai, por essa noite, Pai, por essa aula, por esse momento. Te agradecemos pela vida de cada mulher aqui nesta noite. Te agradecemos pela vida da Márcia. Senhor, como foi gostoso estarmos aqui, Senhor. Como o Senhor programou essa terça-feira enriquecedora para as nossas vidas. Pai, agora continue com a gente, nos leve debaixo da tua graça, da tua proteção, Senhor, ao atravessar a rua, ao entrar no carro, ao pegar um ônibus, descer na esquina da nossa casa. Pai, ande ao nosso lado, Senhor, fica conosco, nos livrando de todo mal, Pai. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por tudo, Deus. Senhor, essa semana que todos estão com o pensamento voltado para essa festa da carne, o carnaval, Senhor, aqueles que vão viajar, guarda debaixo do teu sangue, que ficarão nas suas casas também, os retiros, Senhor, aqueles que fazem essa festa acontecer, também são suas criaturas, Senhor, livra, Senhor, o que for necessário, guarda as famílias, Senhor, nos guarda debaixo do teu sangue. Obrigada por esse Instituto Betel, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, nada de pular carnaval, não, menina. Tem que chegar aqui e falar, a senhora não conseguiu fazer atividade, usar o Eu fui lá para Todas assinaram a lista de presentes? aquele caminho mesmo. Aí ele quer trazer para todo mundo. Aí eu falei, gente, Está precisando se converter novamente. Claudinha, eu vou ter que me informar a respeito do trabalho. Converso com você. Tá? Beijo. Tchau, menina. Beijo. Vai falar para onde? essa pedidinha aí. Beijo, Márcia. Beijo, amor. Vai com Deus, tá? Boa semana, bom feriado, dá um pulo em carnaval. Bom feriado. Posso abrir tudo isso? Vou deixar. Já sei que se sumir todo mundo do alguma coisa, acabou. Alguma coisa aconteceu. Eu Não, querida, só vou desligar aqui. Cuidado, tá? Vai com Deus, tá? Beijão lá na sua casa. Volta lá. Ah, é agora que já está dupla. Eu acabei ficando com um.